Bem-vindos. Perceba como você chega, perceba como você se sente. Que bom que você veio. Que bom que nós estamos aqui. Muito bom. Nessa nossa sequência aqui, nós começamos falando e explicando um pouco do porquê as pessoas respondem de maneiras diferentes a uma mesma situação. Então, primeiro a gente falou sobre a importância de reconhecer o que é que você está sentindo, entender de onde isso vem. As pessoas respondem de forma diferente porque elas têm um histórico diferente. Quando eu compreendo de onde isso vem, isso me dá mais clareza para encontrar um comportamento melhor. De que forma eu me comporto melhor, me comunico melhor, me relaciono melhor. Isso nos permite reconhecer que o outro também tem uma emoção ali, que esta emoção do outro também vem de uma história que às vezes a gente conhece, às vezes a gente não conhece, mas só o fato de saber que tem uma história ali, que pode ter uma ferida ali, isso nos ajuda a não tomar as coisas como muitas vezes nós fazemos, como se fosse um ataque pessoal. E isto nos ajuda muito a desenvolver uma postura empática, um movimento de empatia mais efetivo que tende a nos levar para relações melhores, um movimento mais leve e mais fluido na nossa vida. E o nosso objetivo hoje é aprofundarmos um pouco nessa questão da empatia. E por que é que eu tenho para mim que empatia é um tema muito importante? Porque muito se fala a respeito de empatia. Eu acredito que a maioria das pessoas tem racionalmente o conceito do que é empatia instalado. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas o que é empatia, geralmente as pessoas elas sabem responder. Que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, é a capacidade de reconhecer de alguma forma o que o outro está sentindo. Então, racionalmente, nós temos este movimento instalado. Agora, será que na prática apareceu uma mensagem aqui sobre a música, não entendi direito, enfim. Será que na prática nós temos agido com empatia ou nós temos exercitado este movimento da empatia? É isso que é o nosso ponto aqui hoje. Existem alguns movimentos que nos ajudam a tecnicamente exercitar melhor o nosso movimento de empatia, para que isso não seja só para nós um conceito, mas para que isso de fato seja uma ação dentro do nosso movimento. Eu gostaria de compartilhar 3 ferramentas que eu acredito que podem nos ajudar muito nesse movimento. Pode ser que você já conheça alguma delas ou talvez não. Algumas são intuitivas, podem parecer básicas, mas na verdade também são técnicas, né? A primeira ferramenta que nos ajuda muito a exercitar o movimento da empatia é a escuta ativa. E pode parecer algo muito simples, mas é algo que a gente tem perdido ao longo do tempo. Escuta ativa está conectada ao movimento de prestar atenção naquilo que o outro está falando. E isso para nós é um desafio muito grande às vezes.
especialmente neste nosso movimento com tecnologia, este movimento que muitas vezes nos leva para o lugar automático, arrisco dizer que na maioria das vezes nós não estamos prestando atenção no que o outro está dizendo. Quantas vezes a gente está, enquanto o outro está dizendo, a gente está olhando no celular, prestando atenção em outra coisa, desconectado dessa história e conectado num outro movimento. Então, o prestar atenção naquilo que o outro está dizendo é como se a gente dissesse para o outro: eu estou aqui para você. Eu reservo esse meu tempo para escutar o que você está dizendo. E a gente não consegue fazer isso olhando no celular, respondendo a um e-mail, resolvendo a outra coisa. Embora muitas vezes a gente diga isso. Não, pode falar que eu estou prestando atenção. Eu estou fazendo essa outra coisa aqui, mas eu estou prestando atenção. É só força de expressão. Porque nós não estamos de forma plena conectados com aquele movimento. Então, a escutativa é dizer: agora eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui para você. E isto se potencializa muito quando a gente pode manter o contato visual com a pessoa. Eu estou aqui olhando nos seus olhos e escutando o que é que você está me dizendo. Escutando aquilo que de alguma forma é relevante para você. Quando eu faço isso, é como se eu dissesse para você: você é importante para mim. Através de um gesto, através de uma ação. Escutativa é dizer para o outro: você é importante para mim, com um gesto. Então começa a perceber nas suas interações, nos seus relacionamentos, se você tem de fato praticado uma escutativa ou se a sua escuta tem sido muito superficial. Contato visual é uma coisa que ajuda muito. Reservar este tempo para olhar aquilo com aquela pessoa e não ficar preparando resposta enquanto o outro fala. Esse é um hábito que a gente tem. A pessoa começa a falar alguma coisa, às vezes você está ali mantendo contato visual, você não está no celular, mas a pessoa começa a falar, você já começa a pensar na resposta. Agora você vai ver o que eu vou responder, porque agora você falou isso, mas da outra vez você fez aquela coisa. A gente fica neste caos preparando a resposta às interações e aí a gente se desconecta de novo daquilo que o outro está dizendo, daquilo que é o movimento. Então, é muito importante que a gente possa manter o contato visual, reservar o tempo para aquilo e permitir primeiro que o outro fale. Deixa o outro falar, deixa o outro fazer. O outro terminou. Aí a gente pode ir para o movimento, que seja de responder, que seja o movimento de organizar aquilo que o outro disse. Então, isso é muito importante, que a gente não fique elaborando esta resposta e esse movimento. Né? Escutativa. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento está um pouco conectado com esse, que é validar aquilo que o outro está dizendo. E isso ajuda muito a nossa capacidade de escutativa. Então, isso na prática é assim. A pessoa diz que, olha, aconteceu isso, aí eu tive esse problema no trabalho, aí eu fiquei muito triste com aquilo que aconteceu no trabalho, e etc, etc. O movimento de validar o que o outro está dizendo é: primeiro eu escuto de forma ativa aquilo que o outro está trazendo, e aí a gente usa um movimento que é de repetição ou de parafrasear aquilo que o outro está dizendo, para a gente poder validar e então trabalhar na resposta. Na prática funciona assim: deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que você teve essa situação no trabalho e quando isso aconteceu você se sentiu dessa maneira. É isto? Pronto, é isto. Quando então? E aí a gente pode começar a construir a nossa resposta e a nossa elaboração daquele movimento. Isto ajuda, mais uma vez, o outro validar.
que você está prestando atenção naquilo, que aquilo é importante, e isso te ajuda a garantir que você está entendendo o que está acontecendo. E quando você entende aquilo que está acontecendo e não faz simplesmente uma inferência ou tira uma conclusão, você tem uma chance melhor de comunicação. Então, repita aquilo que o outro disse. Deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você disse, eu entendi que você fez isto, se sentiu isso. Estamos na mesma página? Então, este é um segundo recurso muito importante, que é repetir e validar, ou parafrasear e validar aquilo que o outro está trazendo. Escuta ativa, repito e valido aquilo que o outro está fazendo. E uma terceira ferramenta que nos ajuda muito no movimento de empatia é trabalhar com perguntas abertas e não com perguntas fechadas. Perguntas fechadas é tipo sim e não. Você ficou com medo? Sim. Ah, você gostou disso? Gostei. Ah, esse episódio foi difícil para você? Foi. Isso é muito curto. Isso não nos permite elaborar um movimento. Quando a gente trabalha com perguntas abertas, a gente tem um espaço maior de absorção do conteúdo. Como é que você se sentiu neste episódio? Quando eu falei assim com você, qual foi o sentimento que apareceu aí? Me conta um pouco como foi a sua sensação. Sobre o que é que você pensa quando esse tipo de situação acontece. Quando esse episódio acontece, para onde você vai? São perguntas abertas, que permite que a pessoa, caso ela queira, se expresse com mais conteúdo, com mais informações, e isso te ajuda no movimento da escutativa de novo, do validar aquilo que a pessoa está trazendo, para poder construir a resposta e a interação. E aí você percebe que muitas vezes esses três elementos ou essas três ferramentas se retroalimentam. Escutativa, valido, repito e valido, perguntas abertas que me levam para repetir e validar com uma escutativa, resposta, enfim. E aí a gente vai construindo todo esse movimento. Então essas são três ferramentas que eu optei por trazer hoje nesse nosso bate-papo sobre empatia, para que a gente possa ter um recurso para usar, porque às vezes isso fica muito abstrato, né? Só no sentido de se colocar no lugar do outro, reconhecer aquilo que o outro está sentindo. Esses são movimentos que na prática nos ajudam a fortalecer. E compartilho esses três porque esses são, por exemplo, recursos que nós usamos muito aqui na nossa posição, na nossa postura enquanto terapeutas. Se o terapeuta não tem uma escuta ativa, uma escuta empática, ele não consegue ajudar. Se a gente fica elaborando a resposta enquanto o cliente está trazendo algo, se você não está conectado com aquela história, aquele movimento não pode fluir. Então, escuta ativa, validar aquilo que o outro está falando. A gente faz muito isso aqui. Deixa eu entender. Quando isso aconteceu, você está me dizendo que você sentiu isso, é isto. Pronto, entendi direito o que você está falando, ótimo. E sempre perguntas abertas. Como você se sente? Como é que nós estamos hoje? Como foram esses dias? São perguntas que a gente sempre traz de forma aberta para que o conteúdo possa vir à tona. Certo? Espero que essas ferramentas sejam úteis para você, como são para mim. E vamos em frente. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os pés no chão ou cruza as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável para você. Inspire profundamente pelo nariz, solte pelo nariz. Se for confortável, feche os olhos, se não, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente 1, 2, 3. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos expirar também pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. Natural que venham pensamentos, sensações, lembranças. Agradeça e traga sua atenção de volta para a respiração e para a contagem.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. Observe como você se sente. Lentamente, no seu ritmo e no seu tempo. Sinta os pés, mexa os pés e as pernas, as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. Quando você estiver pronta, abrindo os olhos, como você se sente? Uma pergunta aberta. Como você se sente? Muito bom encontrá-los. Nos vemos amanhã. Até amanhã.